Igreja Nova Aliança com Cristo, pregando o verdadeiro evangelho em todas as nações. Ouça os cultos online, ao vivo pela rádio Chegou a Minha Vez, todas as quartas e domingos, às 19 horas. Fique ligado em nossas programações. Igreja Nova Aliança com Cristo. Visite o nosso site www.igrejanovaliançacomcristo.com. Sigam também as nossas redes sociais. No Instagram, @Igreja Nova Aliança com Cristo 2023. No Facebook e no YouTube, Igreja Nova Aliança com Cristo. Acompanhe também a Quarta da Bênção, todas as quartas-feiras, às 19 horas, com a pastora Camila Gomes. No canal do YouTube, Pastora Camila Gomes. Seja abençoado e compartilhe. Começa agora o culto da Igreja Nova Aliança com Cristo, com o pastor Evanildo Gomes. Reúna sua família, chame seus amigos e vamos adorar ao Senhor de todo o coração. Não se distraia, pois Deus tem uma palavra para a sua vida e que Deus abençoe. Senhor Jesus, igreja, estamos ao vivo para o Brasil e para o mundo com mais um culto da família que traz o tema Conhecendo a Santíssima Trindade na Bíblia. Amém? Vamos aplaudir o nome do Senhor. O Renego já está ali ligado, hein, Renego? Glória a Deus. Sempre vem falando, né, da Trindade, né, aos poucos aí, mas eu acredito que já fiz até um tema também explicando a Trindade, né? Mas hoje nós vamos falar mais sobre a ação, né? A ação a ação de Deus das três formas, né? Vamos falar da ação, vamos falar como se divide, né? Como é que acontece essa separação das três manifestações de Deus, ou podemos falar das três pessoas de Deus, né? Porque cada divisão age de uma forma, né? O Espírito Santo, ele é consolador, né? Então Jesus Cristo, ele levou os nossos pecados, morreu na carne, né? Então é considerado também como três pessoas, porque nessas divisões Deus, ele se manifesta e age de maneiras diferentes. Amém? Da mesma forma que muitas vezes a minha mente pensa uma coisa e o meu corpo faz outra coisa, ou a minha alma, né, que a gente chama de coração, né, quer uma coisa, mas se a gente for agir com o Espírito, nós não devemos obedecer o nosso coração, né? Então também Deus, ele sendo triúno, né? Triuno, ele também age de várias maneiras. Só que diferente de nós, né? Muitas vezes a gente faz algo que não era para fazer porque a gente se deixou levar pelo coração, né? Mas Deus, ele não se corrompe. A pessoa de Jesus não se corrompe, a pessoa do Espírito Santo não se corrompe, e Deus, na sua essência de Deus, de Criador, ele é soberano e ele jamais vai se corromper. Amém? Glórias a Deus. Então, esse tema é um tema muito poderoso. Estou muito feliz de estar trazendo esse tema para a igreja. Quero convidar a todos para ficar de pé, para a gente estar orando. Vamos estar orando. Deixa eu ligar aqui o meu climatizador. Quer que liga? Sumiu ali, não, né? Tá. Glórias a Deus. E vamos estar orando ao nome do Senhor. Vamos nos humilhar diante do nosso Deus. Vamos
pedir perdão ao Senhor pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, e vamos pedir a Ele que se faça presente nesta noite, aleluia, em nosso meio. O Espírito de Deus já habita em nós, né? Mas vamos pedir a Ele que a sua ação se manifeste no nosso meio nessa noite, em nome de Jesus. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus querido, Deus amado, Deus santo, Deus todo-poderoso. Pai, é com muita alegria que nós estamos aqui, Pai, para te agradecer por mais uma semana na tua presença, por mais esse domingo, Pai, que conseguimos chegar. Muito obrigado, Pai, pelos livramentos que até mesmo não temos consciência, Pai, não sabemos quantos livramentos o Senhor nos dá durante a semana, durante o dia, durante os anos, os meses, Pai, mas o Senhor é maravilhoso e nós sabemos, nós cremos que estamos guardados com o teu poder, na sombra das tuas asas, debaixo do teu sangue nós estamos guardados e cremos que o Senhor é o Deus que nos livra e que nos guarda, Pai. Por isso nós te agradecemos e pedimos ao Senhor, Pai, aleluia, abençoa a tua igreja nessa noite. Fala comigo, fala com a tua igreja, fala com todos que estão em casa, Pai, que o Senhor possa nos dar o alimento que nós precisamos, não o que queremos, mas o que nós precisamos, Pai. Receba toda a honra, toda a glória, todo o louvor que vai ser ministrado aqui nessa noite e que só o teu nome, Pai, seja glorificado neste culto. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Sopra, Pai, esse veículo de comunicação, sopra, Pai, para o máximo de pessoas que nós possamos alcançar e que vidas sejam transformadas através da tua palavra. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Vamos fazer o nosso momento de louvor. Quero pedir a você que está em casa, você que está nos ouvindo agora pela nossa rádio, pelo nosso aplicativo, não deixe que nada venha distrair você, não deixe que as notificações do seu smartphone venham distrair você. Deus, ele fala através dos louvores, Deus fala através da palavra, através de um testemunho, e é preciso estar atento, aleluia, e adorar ao Senhor com uma adoração, com um louvor racional. Então, adore ao Senhor com a sua mente, com a sua alma, com o seu coração. Se possível, feche os seus olhos, vire a tela do seu celular para baixo, para que você possa adorar a Deus em espírito e em verdade. Vamos adorar o nome do Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Tua voz, Senhor, faz tremer o deserto. Tua voz, Senhor, ecoar sobre as águas. Aleluia. As águas agitadas da alma inquieta que não consegue descansar. Tua voz, Senhor, fez surgir o universo. Sim, Jesus. Tua voz, Senhor, nessa noite. é cheia de majestade. Ela aponta a direção, Aleluia. dissipa toda a confusão e traz luz na escuridão. Oh, louvado seja Deus. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento. Sim, meu Deus. No
as vozes, menos a tua. A tua, a tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é esse cara e as vozes do nome do Senhor. A tua voz seja ouvida. Ouvindo teu direcionamento, ouvindo a tua voz, Pai. Aleluia. Nos abençoando, nos disciplinando, nos exortando. Que saudade da tua voz, Senhor. Fala, Deus. Fala, Deus. Toca-me com brasas do altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Se alegra ao teu altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Toca-me com brasas do altar. É o Brasil que está dizendo, Senhor. Se alegra tendo o teu lugar. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. É, Senhor. Tua voz é tudo. É, Jesus. Vamos continuar adorando o nome do Senhor. Glórias a Deus. Oh, Espírito Santo. Foi o Senhor que te trouxe aqui nessa noite para dizer que Ele ainda tem cuidado de você. Pai. Aleluia. Queima-nos com teu fogo, Senhor. Aleluia. Derrama chuvas de bênção sobre nós. Quando tudo parece que está desmoronando, o mundo está caindo, mas está me sustentando. Eu já teria sido consumido pela dor. Se eu estou de pé, até aqui foi o Senhor. Tu és meu alicerce quando estou desabando. O mundo está caindo, mas está me sustentando. Eu já teria sido consumido pela dor. Se eu estou de pé, até aqui foi o Senhor. Diga isso. Foi o Senhor que não desistiu quando eu já tinha desistido. Foi o Senhor, se não fosse a tua presença eu tava perdido. Foi o Senhor que me chamou de filho pelo seu amor.
eu já teria sido consumido pela dor. Se eu estou de pé até aqui, foi o Senhor. Foi o Senhor que não desistiu quando eu já tinha desistido. Foi o Senhor. Se não fosse a tua presença eu tava perdido. Foi o Senhor que me chamou de filho pelo seu amor. Quando eu me arrastava ele me levantou. Foi o Senhor, Ebenezer, até aqui ele te sustentou. Gratos, Pai. Foi o... Eu tô vendo gente chorando aqui. Ebenezer, Ebenezer, até aqui nos ajudou. Foi o Senhor. Diga, Ebenezer, até aqui me sustentou. Até aqui nos ajudou. Foi o Senhor. Foi o Senhor. Foi o Senhor. Se não fosse a tua presença eu tava perdido. Foi o Senhor que me chamou de filho pelo seu amor. Quando eu me arrastava ele me levantou. Foi o Senhor. O Senhor trouxe alguém aqui nessa noite para mostrar o cuidado dele para alguém aqui. Enquanto você pensa em parar, em desistir, em retroceder, o Senhor está dizendo: segura na minha mão, pois eu ainda estou cuidando da sua casa, da sua família, do seu... Ele está cuidando de alguém aqui. Ele está cuidando. Quantos acreditam nessa palavra? Há um Deus que cuida de ti. Há um Deus que cuida de ti. Diga, foi o Senhor. Se não fosse a tua presença eu... Foi o Senhor que me chamou de filha pelo seu amor. Quando eu me arrastava ele me levantou. Foi o Senhor. Eu lembro que no meio de 2021 eu estava dentro de casa, que eu ainda morava num apartamento. Eu estava dentro de casa deitada na minha cama. E eu lembro que eu disse para Deus: eu não quero mais cantar, eu não quero mais ministrar para ninguém. E foi quando eu ouvi a voz do Senhor dizendo: Keren, levanta a tua cabeça, pois aquele que te fez a promessa não é homem pra mentir. Não é homem. Se ele te fez a promessa, se põe de pé, pois há algo novo de Deus pra alguém aqui. Ele tem cuidado dos teus planos, ele tem cuidado de você. Ele tem cuidado. Foi o Senhor. Eu não sei se você está entendendo a dimensão disso que você está cantando. Se não fosse a tua presença eu estava perdido. Foi o Senhor que me chamou de filho pelo seu amor. Quando eu me arrastava ele me levantou. Foi o Senhor. Vira pro irmão que está do seu lado e diga para ele: foi o Senhor. Foi o Senhor. Foi o Senhor. Foi o Senhor. Aplaude ao nome do Senhor. Aleluia. Aplauda o nome do
Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Amém, meus irmãos. Vamos continuar adorando o nome do Senhor. Agora com os nossos dízimos e oferta. Glória a Deus. Abram suas Bíblias em Romanos capítulo 11, versículo 16, que diz assim: pois se o primeiro pão assado, depois da colheita, é dedicado a Deus, isso quer dizer que todos os outros pães também são dedicados a Ele. E se as raízes de uma árvore são oferecidas a Deus, os galhos também são dele. Amém? Os irmãos podem sentar rapidinho. Glórias a Deus. Irmãos, existem muitas pessoas que querem comprar a Deus, né? Muitos não têm discernimento, né? Muitos não têm o entendimento do que é a honra ao Senhor, e por isso saem dando de qualquer jeito, né? Igual a gente conhece denominações aí, que as pessoas dão carro, né? As pessoas dão carro, dão casa, saem dando, mas as pessoas não têm entendimento de que Deus não quer o nosso tudo. Deus não quer tomar tudo que nós temos, Ele só quer a honra, gente. Ele quer a honra, né? Então o Senhor diz aqui, ó: pois se o primeiro pão assado, depois da colheita, é dedicado a Deus, isso quer dizer que todos os outros pães também são dedicados a Ele. Não precisa você dar todos os pães. Ele só quer ser a prioridade. Quer que você lembre e que Ele seja a prioridade, né? Nós contamos aqui a semana passada uma pessoa que fez um banquete, fez um festão, fez comida, né, de rodo, e na mesma noite, né, e sobrou muita comida, e na mesma noite toda a comida pereceu. Será que ofereceram a Deus? Será que lembraram de Deus? Deram a honra àquele que, né, ajudou, proveu aquela comida? Então, igreja, nós tragam isso para suas vidas como um hábito, mas não deixe que vire hábito. Percebeu isso? Faça como se fosse um hábito de orar agradecendo a Deus. Eu ensino isso para o Miguel toda vez que a gente vai almoçar, né, que a gente vai comer, a gente ora. Primeiro que a gente ora por todas as compras que chega. Dentro das sacolas ainda a gente ora e abençoa a Deus. Pede para Deus repreender pactos de marcas, né? Pedimos a Deus que não deixe que nenhum daqueles alimentos venha nos causar dano. Porque a gente sabe que muitos alimentos hoje têm produtos químicos, né, que muitas vezes traz câncer, né, causa câncer no corpo da gente. A gente nunca sabe a composição de todos os elementos. Então eu sempre oro pedindo a Deus para multiplicar e quebrar toda maldição, pactos, né, e que Ele venha multiplicar ou fazer com que renda. Porque Deus pode multiplicar da forma que Ele quiser. Se Ele quiser fazer com que renda, Ele vai fazer a comida toda render. Se Ele quiser fazer multiplicar tudo, Ele faz multiplicar também. Mas que Ele deixa que nós possamos entregar aquilo que o Senhor nos entrega, né? Que Ele nos dá, que nós possamos honrar a Ele com a primeira parte, né? E Ele dá exemplo aqui, né? Ele dá exemplo aqui na parte B. Ele dá exemplo da árvore, né? Se a raiz de uma árvore são oferecidas a Deus, os galhos também são dele. Então, se eu estou plantando aqui uma árvore, uma planta, um pé de feijão, seja lá o que for, e eu consagro a Ele, Pai, essa fruta aqui, né, essa árvore, essa planta, eu ofereço ao Senhor. A árvore não está ali ainda, está apenas a semente que você está plantando. Mas se você oferecer a Ele, entregar a Ele, Ele toma conta do resto, igreja. É maravilhoso, isso não é? É lindo, igreja. As pessoas insistem em dar a Deus o resto, né? Vai lá, trabalha, feito um condenado, porque
porque ele acredita muito na força do trabalho, né? O ser humano, ele acredita, se ele trabalhar muito, ele ganha muito. Se ele trabalhar mais, ele ganha mais, né? Mas se Deus não abençoar a igreja, é só cansaço e fadiga. É só cansaço e fadiga, né? Então, quando nós dedicamos a Deus a primeira parte, Ele abençoa todo o resto. Ainda que o seu trabalho seja difícil, se você não honrar a Deus, ele pode ser muito pior. Ele pode ser muito pior se não honrar a Deus, porque aí a gente vai ficar debaixo da condenação, né? Quando Deus castigou Adão, ele falou o quê? Duramente trabalharás e comerás do suor do teu rosto. Isso foi o castigo que Deus deu para Adão. E esse castigo nos alcançou por causa do DNA do pecado original. Quando nós entregamos a nossa vida para Deus, a gente já quebramos aquela maldição. Foi quebrada e não vivemos mais debaixo desse castigo, dessa maldição. Amém, igreja? A pessoa que não honra a Deus, que vive uma vida, né, promíscua, que não lembra de Deus, ou até pode ser até cristão, mas que vive em pecado, ela está debaixo da condenação de Adão. Vai sofrer para conseguir o pão, vai sofrer, tudo que ele for fazer, vai ter dificuldade, tudo que ele conseguir vai ser com muito sofrimento. Por quê? Porque esqueceu do Criador, né? Não se submeteu à graça de Deus, e aí agora vai continuar debaixo da maldição, porque não é uma vez perdoado, uma vez livre, não. Tem que permanecer, né, em santidade, tem que permanecer em fidelidade, em honra ao Senhor. Aí a mão dele continua estendida, e aí aquela maldição, né, que já nascemos com ela, cai por terra, porque o pai fala, não, o meu filho não. Aí o Senhor está lá com a mão estendida. Amém, igreja? Que nós possamos honrar a Deus. É maravilhoso honrar a Deus. Nós louvamos a Deus que a nossa igreja, nós não temos esse problema, né? Podemos dizer que toda igreja, os membros são fiéis, né? São fiéis ao Senhor. Mas eu, como pastor, eu falo isso, mas a verdade de cada um, só quem conhece é Deus, né? Aqueles que estão sendo fiel mesmo, que estão dando com amor mesmo, só quem conhece é Deus. O pastor, ele não tem o poder de ver o coração do ser humano. Muitas pessoas estão dando dinheiro à igreja, mas eles não estão dando para Deus, né? Então, a nossa intenção tem que ser de louvar a Deus, de honrar a Deus, né? Com a primeira parte, e assim, de todo o resto, Deus, ele recebe, e tudo aquilo que é do Senhor, olha, Deus tem ciúme, viu? Se você consagrar o primeiro pão assado, como diz aqui, ó, pois se o primeiro pão assado depois da colheita é dedicado a Deus, isso quer dizer que todos os outros pães também são dedicados a Ele. Tudo que nós entregamos na mão de Deus, Ele guarda e Ele tem ciúme. Ai de quem tomar. Deus, ele guarda Israel, igreja, não é de agora. Nós sabemos o quanto o Senhor protege Israel. Por quê? Porque de Israel, primeiro que é um povo que Deus escolheu para ele, né? E apesar da grande maioria dos judeus, eles não crerem em Jesus, no sacrifício, no Deus vivo, né? Que habitou entre nós, ainda que eles não creem em Deus, em Jesus, eles acreditam em Deus. E eles esperam o Filho de Deus, o Messias, que já veio. Eles esperam, né? Mas eles vão ter os seus olhos abertos e muitos vão ser salvos. Não sei se vão ser todos, mas muitos vão ser salvos, né? Mas só para trazer uma comparação de tudo aquilo que o Senhor ama e nós entregamos na mão dele, ele protege mesmo. Se você tem um carro e você consagra seu carro a Deus, olha, ladrão não vai roubar. E se roubar, Deus faz achar, e Deus faz cobrir, o seguro cobrir, ou Deus te dá um novo. Mas tudo aquilo que nós consagramos a Deus, Ele tem
tende as coisas durarem mais, aparelhos, né, que você compra e você consagra a Deus, aquele aparelho ele vai durar mais tempo. Então tudo que nós consagramos a Deus, assim também é o nosso salário. Quando nós consagramos a Deus, Deus ele guarda e abençoa. Amém, igreja? Então você que está nos ouvindo agora pela sua Smart TV, já está na tela aí o código QR Code, onde você pode abrir o aplicativo do seu banco, escaneando aí esse código QR Code, você já vai estar sendo direcionado para você contribuir via Pix com qualquer valor que você sentir no seu coração. Se você está nos ouvindo pelo YouTube, pelo o seu celular, você vai na descrição desse vídeo, na descrição tem os dados bancários para você contribuir. Se você está nos ouvindo pelo aplicativo dos Rádios.net, pela Rádio Chegou a Minha Vez, ou pelo aplicativo da Rádio Chegou a Minha Vez, você vai clicar em contatos. Clicando em contatos, você já vai ter o acesso ao WhatsApp da igreja, e na descrição do WhatsApp tem os dados bancários para você contribuir. Você está nos ouvindo pelo site, você vai clicar no menu do site, vai aparecer a opção igreja, você clica na opção igreja, lá tem a opção dízimos e oferta. Clicando ali, você já vai ter os dados bancários para você contribuir. Vamos louvar a Deus com mais um louvor, enquanto isso, adoramos também com os nossos dízimos e oferta. Glória a Deus. Aleluias. Você vai viver a tua oração. Aquilo que você pede ao Senhor, Ele vai transformar em realidade. Glória a Jesus. Deus e a promessa. Há momentos que é só você pra acreditar. Então espera. Não vou desanimar. Há segredos que somente a oração consegue acessar. Tem um mistério escondido quando eu entro em oração. Ele ouve o gemido do meu frágil coração. Deus trabalha no secreto, mesmo sem eu entender. E o milagre é gerado para todo mundo ver. Deus transformou em realidade o que ontem era apenas oração. No secreto eu chorava, hoje o meu choro é gratidão. Deus transformou em realidade o que só eu acreditava e me fez viver em público o que somente eu sonhava. Sabe, tem um mistério escondido quando eu entro em oração. Ele ouve o gemido do meu frágil coração. Deus trabalha no secreto, mesmo sem eu entender. E o milagre é gerado para todo mundo ver. Cante! Deus transformou em realidade o que ontem era apenas oração. No secreto eu chorava, hoje o meu choro é gratidão. Deus transformou em realidade o que só eu acreditava e me fez viver em público o que somente eu sonhava. E teve momentos, era eu e Deus e uma promessa. Era eu e Deus e uma promessa. Era eu e Deus e uma promessa. É verdade? Era eu e Deus e uma promessa. Era eu e Deus e uma promessa. Era eu e Deus e uma promessa. Cante, cante. Era eu e Deus. Era eu e Deus e uma promessa. Era eu e Deus e uma promessa. Era eu e Deus e uma promessa. Era eu e Deus e uma promessa.
transformou em realidade. O que ontem era apenas oração, no secreto eu chorava. Hoje o meu choro, Deus transformou em realidade. O que só eu acreditava e me fez viver em público. O que somente eu sonhava. O que somente eu sonhava. É eu, Deus, e uma promessa. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Jesus. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Aleluia. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus querido, Deus amado, Deus santo, Deus todo-poderoso. Pai, nós queremos te agradecer, Pai, por tua fidelidade, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai, pelas portas abertas, pela provisão, pelos livramentos. Muito obrigado, Senhor. Que o Senhor nos ajude, Pai, a nós permanecermos fiéis ao Senhor. Aleluia. Mesmo em pleno a luta, mesmo em pleno deserto, aleluia, nas tribulações, nós possamos permanecer fiéis a Ti, Senhor. Continua prosperando os Teus filhos, prosperando esta igreja, prosperando, Pai, o nosso ministério. Que cada fiel, Pai, que cada adorador, aqueles que o adoram em espírito e em verdade, de espírito, alma e coração, Pai. Aleluia, glórias a Deus. Todos aqueles que adoram também com gestos, Pai, com ações de graça, todos eles, Pai, aleluia, possa colher o fruto, Pai, da sua generosidade, da sua fidelidade, e que todos eles sejam alcançados com as ricas bênçãos do Senhor. Que o Senhor possa abrir as janelas, as portas do céu e venha derramar as ricas bênçãos, aleluia, sobre a vida do seu povo, sobre a vida desta igreja. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém, igreja? Eu quero estar nesse momento orando pelos pais. Amém? Vamos ficar de pé. Glórias a Deus. Eu gostaria de pedir ao irmão Sérgio que viesse aqui na frente. O irmão Sérgio vai se ajoelhar. Amém, irmão Sérgio? O irmão consegue? O irmão Sérgio vai... Eu vou orar pelo irmão Sérgio, representando todos os pais. Amém, igreja? Os pais que estão online agora nos ouvindo. E a irmã Neide também, né, irmã Neide? Aqueles que também não são cristãos, nós vamos estar orando pelos pais nessa noite. Amém? Nós, pais, muitas vezes somos atacados. Somos atacados e não temos força contra o inimigo. Deus, ele ungiu o homem, o pai, para ser o sacerdote da casa, né? E muitas vezes o inimigo, ele quer atacar aonde? Aquilo que guarda. O inimigo, ele quer atacar aonde... ele quer atacar aqueles que têm a responsabilidade de nos guardar, de nos proteger. Amém? E nós precisamos orar pelos pais. Amém? Esposas, ore pelos seus maridos. Filhos, ore pelos seus pais. Amém? Eles precisam de oração. Amém, irmão Sérgio? Glórias a Deus. Vamos estar orando em nome do Senhor Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Deus Todo-Poderoso, Deus maravilhoso, Deus fiel. Pai, hoje é o dia, Pai, que nós celebramos, Pai, o dia dos pais, Senhor. E nós sabemos, Pai, que dia dos pais é todos os dias, Senhor. Nós não precisamos, Pai, aleluia, somente uma vez no ano de oração, de presentes, aleluia, de ouvir palavras de amor, de carinho, Pai. Nós precisamos todos os dias, Pai. Nós precisamos principalmente de ouvir o Teu consolo, das Tuas mãos poderosas, Pai, nos levantar, nos fortalecer, nos segurar, Senhor. Por isso, Pai, eu te peço nessa noite, faz uma obra poderosa agora na vida de todos os pais, na minha vida, na vida do irmão Sérgio, Pai.
Faz uma obra na vida dele agora, Senhor. Vai libertando, Jesus, de tudo aquilo que oprime, Pai. De tudo aquilo que escraviza, Senhor. Vai libertando agora, Pai. Que ele tenha força para resistir o mal, para resistir o poder das trevas, para resistir, meu Pai, a carne, para resistir a sua velha natureza, que ele tenha força, Pai, aleluia, para resistir, Senhor, e que não só ele, Pai, mas todos os pais sejam alcançados agora com o teu poder, com a tua graça, e que eles recebam agora a unção dobrada, meu Pai, do teu Santo Espírito, para que eles sejam fortalecidos. Todos aqueles que estão sendo escravizados por Satanás, aleluia, sejam agora libertos em nome de Jesus, pelo poder do nome de Jesus. Todos venham ser libertos agora em nome de Jesus. Aqueles que estavam fracos, meu Pai, venham ser fortalecidos agora em nome de Jesus. E através da vida do Sérgio, Pai, todos os pais dessa igreja venham ser alcançados. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Irmão Sérgio, amém? Glórias a Deus. Deus te abençoe, viu? Amém, meus irmãos? Olha, o Senhor manda dizer para uma pessoa aqui. O Senhor, Ele sabe quem é. Mas Ele manda dizer que Ele não tem se agradado daquilo que tem feito no secreto. O Senhor está dizendo: eu não vou tolerar a falta de temor a mim. Ele está dizendo, igreja, eu não vou tolerar a falta de temor a mim. Ele diz assim: ou queres voltar para a velha vida? Ou queres me aceitar no leito? Ou queres me honrar no leito de dor? Ele diz: deixe as tralhas para trás. Deixe as tralhas para trás. O Senhor está falando, igreja. Eu não tenho se agradado daquilo que tem feito no secreto. Eu não tenho se agradado. Estou eu hoje te dando graça e força para resistir às tentações. Mas não ignore a minha voz. Não ignore o meu espírito. O meu espírito tem te falado. O meu espírito tem te alertado. E não é de agora, mas tem ignorado, tem resistido à minha voz. E o Senhor diz hoje: queres me aceitar e me temer no leito de dor? Ou queres ouvir agora? Assim diz o Senhor. Amém, igreja? Aleluias. Senhor nosso Deus e nosso Pai, queremos nesse momento, Pai, estar orando pela minha vida, Pai. Derrama do teu poder na minha vida nessa hora. Tenha misericórdia de mim, Pai. Sou teu servo, sou falho, sou fraco, mas o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza, Pai. Que o poder do Senhor se aperfeiçoe na vida de todos os pais, Senhor, nesta noite, e que eles sejam fortalecidos, e que eu possa também nesta noite, Pai, receber o teu fortalecimento, o teu poder, a tua graça, a tua unção, e possa estar trazendo aqui a tua palavra, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos, Pai. Seja conosco, fala comigo, fala com a tua igreja, é que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Poder sentar em nome de Jesus. Deus está dando livramento nesta noite aqui, viu, igreja? Deus está dando livramento aqui nessa noite. O diabo ia passar rasteira feio em alguém. E Deus está dizendo: eu estou dando livramento hoje. Vamos nos atentar à voz de Deus. Viu, igreja? Vamos nos atentar à voz do Senhor. Deus não é Deus de brincadeira.
Deus não é Deus de brincadeira. Amém? Glórias a Deus. Deixa eu ver se está o fundo aqui, meu Deus. Não soltei o fundo aqui não, né? Glória a Deus. Deixa eu tomar uma água aqui. Preciso voltar aqui, igreja. Eu estou sentindo meu corpo paralisado, igreja. É o Espírito de Deus. Quando Ele toma a gente, não tem, nem nós entendemos. Amém? Como eu já disse, igreja, o tema de hoje é conhecendo a Santíssima Trindade na Bíblia. Amém? Vamos abrir aqui o nosso primeiro banner. A nossa introdução diz assim: a Bíblia ensina que Deus, sendo um só, é Pai, Filho e Espírito Santo. Não existem três deuses, somente existe um, com três manifestações ou pessoas diferentes. Amém, igreja? Então, Deus, na sua trindade, Ele se manifesta de três formas, como Pai, Filho e Espírito Santo, né? E como essas ações são ações diferentes, assim como a nossa mente, nosso espírito pensa uma coisa, o apóstolo Paulo diz o quê? Aquilo que eu quero não faço, e aquilo que quero, aquilo que eu quero não faço, e o que não quero faço. O Espírito de Deus, ele age de forma diferente, mas não contra uma vontade do outro. A vontade de Deus, a trindade de Deus opera em uma só, como é que eu posso dizer? Ele opera com o mesmo propósito, os três operam com o mesmo propósito, porém se divide em três partes para que ele possa agir na nossa vida, na humanidade e no mundo. Já pensou se Deus não tivesse a forma, não se apresentasse em espírito, como ele ia habitar entre nós? Como ele ia agir, como ele ia nos tomar e nos usar, né? Então, Jesus também na sua forma, Deus também na sua forma humana, né? Ele veio se relacionar conosco na terra. Ou seja, a Bíblia diz que ele se esvaziou da sua glória. Sabe quando você pega lá um doutor, né? Um poliglota, e ele quer conversar com, sei lá, um cortador de cana, um agricultor lá, uma pessoa bem leiga mesmo, né? Um analfabeto, vamos falar assim. Ele desce o nível para ele poder conversar com aquela pessoa, né? Deus, ele fez isso quando ele enviou seu filho, né? Jesus, quando a palavra se tornou uma pessoa, foi nesse propósito, né? Foi no propósito, já existia a Torá, né? Os 3 primeiros livros que Moisés escreveu, já existia a Torá, mas a palavra, a própria palavra se fez carne, o próprio Deus se fez carne e habitou no meio de nós para que Ele mesmo pregasse para nós, né? Então você percebe o quanto o Senhor, Ele tenta se relacionar com o seu povo de forma que a gente entenda, né? Quando todos diziam, mas como é que a gente vai adorar, né? A presença de Deus estava lá na arca, né? A pessoa dizia, mas como assim a gente vai adorar um Deus sem rosto, né? Aí o Senhor se manifestou no meio do seu povo, agora em carne e osso. Mas adiantou? As pessoas mesmo assim, elas ainda não creram, né? Se nem os judeus creram, né? Então, para você ver que nós é que temos dificuldade de entender Deus. Nós é que temos dificuldade de entender Deus, mesmo Ele se tornando uma pessoa de carne e osso igual a nós, ser humano igual a nós, mesmo assim, né? Até hoje a humanidade tem dificuldade de entender e de aceitar o Deus, o Todo-Poderoso, o Criador. Amém, igreja? Vocês conseguem crer e acreditar que Jesus é o próprio Deus encarnado na terra?
Ele é, igreja. Ele é. Então a palavra trindade, ela não aparece na Bíblia, mas é usada para dar nome ao conceito bíblico que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são a mesma pessoa. A Bíblia ensina claramente que só há um Deus, né? Não há outros deuses, como diz lá em Isaías 44:6. Vamos ler aqui, ó, que diz assim, ó: o Senhor, o Rei e Salvador de Israel, o Deus Todo-Poderoso, diz: eu sou o primeiro e o último. Além de mim, não há outro Deus. Amém, igreja? Então, quando perguntar quantos deuses você adora, você fala: eu adoro apenas um Deus, o Deus Criador, que se manifesta na minha vida através do Espírito Santo e através de Jesus. Amém, igreja? Então essa declaração, né, que nós vemos aqui em Isaías 44, versículo 6, essa declaração enfatiza a unicidade e a eternidade de Deus, destacando sua soberania e poder sobre todas as coisas. Amém, igreja? Por mais que seja difícil, né, ou não seja tão simples de entender a trindade de Deus, temos que ter a consciência que a nossa forma racional de compreender as coisas é limitada, não é igual a de Deus. Aí é onde entra a fé. Aí é onde entra a fé. Amém? Então vamos entender aqui como Deus se apresenta e se manifesta a nós, né? Então Deus Pai, Ele é a fonte de toda a criação. Ele é a fonte de toda a criação. Ele é o Criador do universo e o organizador do plano da salvação. Amém? Ele é o organizador do plano da salvação, né? De fazer com que a palavra se tornasse uma pessoa e essa pessoa nascer do ventre de Maria e depois de cumprir a sua missão, ali Jesus cumprir a sua missão, ele ter que se entregar, morrer pelos nossos pecados, né? E depois que ele ressuscitou, Jesus subiu ao céu e o seu Espírito desceu e permaneceu entre nós. Todo esse plano aí, o plano de restaurar todas as coisas. Qual é o plano de salvação? O plano de Deus é restaurar todas as coisas, tudo se tornar igual como ele fez. Ele fez o homem perfeito, a mulher perfeita, a terra perfeita. Então, todo o plano, esse plano que está sendo executado ainda não se conclui, né? Só no dia do juízo final e quando descer a nova Jerusalém do céu e nós morarmos na nova Jerusalém, aí é onde vai concluir todo esse plano. Mas é um plano elaborado, né? Organizado pelo próprio Deus. Amém? Ele é frequentemente associado, Deus, né? Deus Pai. Ele é frequentemente associado à autoridade e ao poder. Ele é a origem de todas as coisas. Toda a vontade e todos os planos de Deus estão expressos em Deus Pai. Amém, igreja? Então, até Jesus, tanto prova que Jesus é Deus, que Jesus, se Deus não tivesse nele, se o Pai não tivesse no Filho, o Filho não tivesse no Pai, Jesus não podia fazer nada. Mas tudo que Jesus fazia era porque o Pai estava nele. O Pai estava nele, né? Jesus, ele não tinha poder próprio. Jesus não operava sinais e maravilhas por causa do poder dele próprio. Ele fazia por causa do Pai. O Pai que estava nele era com o poder do Pai que ele realizava todas as coisas. Porque Jesus, ele estava ali, ele se esvaziou da sua glória. Mas o Espírito de Deus estava ali pleno nele. Então todo o poder, né, que emanava ali de Jesus nos milagres, nas curas, né? Quem ressuscitou Jesus dentre os mortos foi o Espírito Santo.
Vocês conseguem compreender isso? Então, como diz aqui, ó, em João capítulo 5, versículo 19. Então Jesus disse a eles: eu afirmo a vocês que isto é verdade. O filho não pode fazer nada por sua própria conta, pois ele só faz o que vê o pai fazer. Tudo que o pai faz, o filho faz também. Amém, igreja? Então nós vemos aqui que por mais que Deus se apresente, Deus se apresentou à humanidade como homem, né, e também como Espírito Santo. Eles trabalham juntos. Eles trabalham juntos. Amém? Vamos ver aqui o terceiro banner. Glórias a Deus. Quando nós olhamos para nós como imagem... Deixa eu desligar aqui. Está esfriando. Quando nós olhamos para nós e nos vemos como semelhança de Deus, nós entendemos que temos espírito, alma e corpo. Amém? Então, quando nós fazemos algo, quando nós estamos ligados em Cristo, a nossa mente, o apóstolo diz para nós cuidarmos da nossa mente, do nosso espírito, da nossa alma e do nosso corpo. Tem que estar, né, conectados com Deus para trabalhar assim como Deus trabalha. Entende? O Espírito Santo, né, e Jesus, eles estavam ali conectados, agindo de forma diferente, mas com o mesmo propósito, sintonizados no mesmo propósito. Quando nós entregamos o nosso espírito para Deus, né, nos conectamos com Deus, consagramos o nosso corpo, né, guardamos o nosso coração, aí agora o nosso espírito, a nossa alma, o nosso corpo vai agir, né, dentro da vontade de Deus. Assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo agem todos com a mesma vontade, com o mesmo propósito. Amém? Vamos ler aqui João capítulo 1, versículo 14. A palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheia de amor e de verdade. E nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como filho único do Pai. Amém, igreja? Então, quando nasceu ali o menino Jesus, ele não era filho, a essência de Jesus não veio de José, o marido de Maria. Jesus foi gerado por obra do Espírito Santo. Então, quando Jesus chama Deus de Pai, ele está ali como ele está fazendo com que as pessoas entendam que ele é filho de Deus. Ele não é filho de homem, do homem pecador. Ele é filho de Deus. Ele veio da essência do próprio Deus. Amém? Então, mas Deus como Deus, ele assumiu esse filho de Maria, né? Jesus, ele não ficou, como é que posso dizer? Jesus não ficou sem pai, não é um filho sem pai, né? Deus, ele assumiu essa criança que nasceu no ventre de Maria e ele chama de filho, né? Meu filho único. E no batismo nós vemos ali, no batismo de Jesus, o Espírito Santo desce como pomba. Foi a primeira vez assim que o Pai, o Filho e o Espírito Santo se manifestaram no mesmo lugar. Foi no dia do batismo de Jesus, né? Jesus estava ali se batizando e aí a pomba, o Espírito Santo veio como pomba, pousou em Jesus e a voz de Deus, né, a voz do Pai disse: esse é o meu filho amado que me dá muita alegria. Então ali estava ali
a operação da Trindade, né, no mesmo lugar. E foi a primeira vez que o Espírito de Deus se manifestou, né, no mesmo tempo, né, de uma vez só. Então é muito poderoso isso. Vamos ler aqui também João capítulo 14, versículo 8 a 10, que diz assim: Filipe disse a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, e assim não precisamos de mais nada. Jesus respondeu: Faz tanto tempo que estou com você, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem me vê, vê também o Pai. Por que você diz: Mostre-nos o Pai? Será que você não crê que eu estou no Pai? Que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Então Jesus disse aos discípulos: O que eu digo a vocês não digo em meu nome. O Pai que está em mim é quem faz o seu trabalho. Amém, igreja? Então Jesus queria que as pessoas entendessem que o tempo todo era o Pai que estava ali na frente deles, só que agora em carne. E ele chama essa carne de filho. Afinal foi gerado, alguém tinha que assumir esse filho. Então ele chama de filho aquela carne, mas o Espírito de Deus é quem estava ali, né? Deus estava ali, não aleluia, não operando, né? Como o Espírito Santo está habitando em nós, né? Ou como ele age ali no mundo de forma invisível, né? O Espírito de Deus estava ali se apresentando aos discípulos de uma forma que eles pudessem ver, apalpar, ouvir, né? Que dificuldade a gente tem hoje para ouvir a voz de Deus às vezes, né? Temos que estar bem sensível para ouvir a voz de Deus, e nós tivemos o privilégio dele estar na nossa frente da mesma forma, né? Tremendo isso, tremendo. Vamos para o próximo banner aqui. Então, falamos de como o Pai, né, se apresenta, como o Filho se apresenta. Agora, Deus Pai, Deus Filho se apresenta. E aqui, Deus Espírito Santo. Deus Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade que habita no coração de todos os que aceitam e reconhecem o sacrifício de Jesus na cruz pelos seus pecados. O Espírito Santo não habita naqueles que não receberam Jesus, viu, igreja? O Espírito Santo, a pessoa não confessou Jesus como Salvador, aí diz assim: mas eu creio em Jesus porque eu sou católico, né, e tal. Mas tá lá, não tem só Jesus como, né, como Deus. Ele adora outras coisas como Deus também. O Espírito Santo não vai habitar numa pessoa que adora outros deuses. Nós temos que aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador, como ele diz, que não há outro Deus, além de mim não há outro Deus. Se você diz que tem Jesus como seu Deus e você adora ídolos, o Espírito Santo não está em você. Amém? Então o Espírito Santo só está naqueles que aceitam, reconhecem Jesus como seu Salvador, reconhece o sacrifício dele na cruz, né, pelos seus pecados. Esses sim, eles têm o Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo é Deus agindo em nós. Deus mora em nossos corações através do Espírito Santo. O Espírito Santo também nos capacita a crer e a entender as coisas de Deus. Ele também nos ajuda a orar e a ter um relacionamento íntimo com Deus. Entende, igreja? Por que é que precisava ter o Espírito Santo? Nós imaginamos o tamanho de Deus. Já pensou se Deus tivesse... Ninguém consegue ver Deus, igreja. Nós não conseguimos. Se a pessoa vê Deus, morre. Às vezes que Deus apareceu para Abraão, né? A Jacó, né? Como o anjo do Senhor apareceu a Jacó ali, né? Era de forma que eles via uma luz, mas eles não via Deus assim,
Deus não deixava, né? Igual Deus em forma da sarça ardente falou com Moisés. Deus estava ali frente a frente com Moisés, só que ele usou uma forma que Moisés, né? E mesmo assim era difícil. Moisés, ele ficou com medo. Então Deus, ele se adapta, né? De uma forma que nós consigamos se relacionar com ele. Porque se ele se apresentar diante de nós da sua forma gloriosa, a gente morre. Não aguenta não. Não aguenta não. Você já viu a pessoa quando é batizada com o Espírito Santo? Ela pula, ela fala em línguas, ela, né? Isso é um batismo com o Espírito Santo. É uma manifestação do Espírito Santo na vida da pessoa. Você imagina se a pessoa vê Deus. Você imagina se a pessoa vê Deus. Até o Espírito Santo de Deus, igreja, ele age em nós, mas de uma forma suportável, de uma forma que o nosso corpo suporte, diferente do espírito maligno. O espírito maligno, quando entra no corpo de uma pessoa, ele quer destruir. Pergunta uma pessoa possuída como está o corpo dela depois que ela foi liberta, como é que está o corpo dela depois? Então, o corpo todo doendo, entendeu? E uma pessoa usada por Deus, ela não sente o corpo doendo, muito pelo contrário. Eu com minha perna aqui, né, que às vezes eu sinto dores, né, por causa do problema que eu tenho, mas quando o Espírito Santo de Deus me toma, igreja, nem dor eu sinto. Olha como é diferente o Espírito Santo, né? Então, uma pessoa cheia do Espírito Santo, a pessoa cheia do Espírito Santo, ela está cheia de amor, ela está cheia de paz. Se ela tem uma doença que causa dor, a dor vai ser amenizada ou curada. Se Deus disser, a minha graça te basta, né? Como eu orei pela minha cura. Quando eu me converti, eu consagrei em prol da minha cura. Eu queria ser curado da hemofilia. E Deus me levou lá para Salvador. Para dizer para mim que a graça dele bastava. E aí eu parei de consagrar. Eu consagrei, eu jejuava, que eu só faltava... Uma vez cheguei até a desmaiar. Desmaiei lá no Pão de Ônibus. Lá em Feira de Santana. Desmaiei. E aí um irmão que tinha me visto, eu já tinha cantado na igreja dele uma vez. E aí esse irmão estava no Pão de Ônibus também e viu eu cair lá. Eu estava no Pão de Ônibus, só vi as vistas escurecer. Caí, rapaz, lá no Pão de Ônibus. Aí o irmão veio e me ajudou assim. Aí ele falou, irmão Vonildo, você está lembrado de mim? Aí eu falei, não. Ele falou, rapaz, você contou lá na minha igreja, o irmão está bem? Eu falei, de longe eu estava olhando, quando me deu vontade de atravessar a rua para... Olha como Deus é maravilhoso. O irmão olhou e sentiu vontade de atravessar a rua. Eu estava em um ponto de ônibus, ele estava do outro lado na esquina. E aí ele falou, irmão Evanildo está ali, o cantor Evanildo. Aí ele falou, vou lá falar com ele. Quando ele pensou assim, aí ele já me viu desmaiando lá. Ele foi lá me socorrer, mas aí eu já tinha desmaiado, né? Mas assim, a partir do momento ali que eu desmaiei, Deus já proveu uma pessoa para me levantar ali, né? E eu estava buscando a minha cura, igreja. Estava buscando a minha cura. E aí pintou uma agenda. Eu direto consagrava em prol disso. Enquanto Deus não me curasse, eu não ia parar de jejuar, né? E eu fiquei magrinho jejuando. Aí pintou uma agenda para mim cantar em Salvador. Eu fui cantar em Salvador. E aí teve um circo de oração lá, né? De manhã. Eu fiquei uns dias lá em Salvador, né? Na festividade. Aí de manhã teve um circo de oração. Estou lá no circo de oração orando. Aí o irmão chegou. E eu não falava, né? Eu orava ali. Em segredo com Deus, que me ensinaram que quando a gente quer uma bênção assim, né, uma coisa, algo muito difícil, que a gente ora em secreto. Se tiver pessoas assim, não é bom falar abertamente, né? Me ensinaram que eu tinha que orar ali em secreto com Deus. E eu estava ali em secreto com Deus, mas eu chorava muito, igreja. Chorava muito. E aí daqui a pouco Deus tomou um jovem que estava lá. O jovem não me conhecia. Deus tomou um jovem e falou para mim, falou assim, meu irmão,
o Senhor me mostra que você está buscando algo da parte dele, algo que é impossível. Mas o Senhor manda te dizer que a graça dele te basta. Ele diz que ele te dá graça para você viver. Você tem ideia de como Deus é maravilhoso, igreja? E Deus tem me dado graça, igreja. Eu já saí na revista da saúde de São Paulo como exemplo de hemofilia, exemplo de superação na hemofilia. Quando eu estava no Cleito Camargo lá, eu dei entrevista e fizeram uma matéria comigo. Eu estava lá em Goiânia, né? E essa revista foi distribuída no estado de Goiás. Diz que eles falaram que é nível Brasil que ia distribuir, né? E eu morando lá em Goiânia, o pessoal do como é que chama? SP. Esqueci o nome do Hemocentro lá de São Paulo, né? Da capital. Fala assim: ô Evanildo, rapaz, parabéns, eu tô com a revista aqui nas minhas mãos, aqui da matéria que você fez, na revista da saúde. Nossa, que maravilha, a gente tá muito feliz por você. Que eu tinha me tratado em São Paulo, né? Me tratei em São Paulo, e quando fui embora para Goiás, o pessoal tinha meu contato, né? E o pessoal de lá me parabenizando porque eu saí na revista. E disse que eu operei do meu joelho, e depois que eu operei do meu joelho, vários hemofílicos tomaram a atitude, né? De operar também, de fazer artroplastia total do joelho e tal, né? E tem um hoje que trabalha em banco, tudo mais, o Fábio, né? E fez faculdade e tudo mais. E ele fala, cara, eu me inspirei em você, eu vi a sua força e tal, né? E é uma pessoa que é de Deus também, hoje está servindo a Deus também. Então, olha o que Deus faz, igreja. Olha o que Deus faz. Talvez se Deus me curasse, eu não ia influenciar outras pessoas, percebe isso? Mas Deus me dá graça para viver, né? Então, nem sempre Deus vai fazer tudo o que a gente pede. Mas se Ele disser, olha, minha graça te basta, Ele vai dar graça para você viver com aquilo. Assim como o apóstolo Paulo também, a gente não sabe, a Bíblia não fala o que é que o apóstolo Paulo tinha, mas a Bíblia fala que o apóstolo Paulo ele orou 3 vezes, né, pedindo a cura, e Deus falou, a minha graça te basta, né? Então, aqui, vamos ler aqui 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 11 e 12. O apóstolo Paulo diz assim: quanto ao ser humano, somente... Presta atenção nisso aqui, deixa eu tomar um pouco de água. Para vocês entenderem que a essência do ser humano é o espírito. A essência do ser humano é o espírito, certo? Assim como a essência de Deus, né, é o espírito. Deus é espírito, ele está ali, ele se apresenta como a essência dele, né? O apóstolo Paulo diz aqui, ó, quanto ao ser humano, somente, ele já está falando de um jeito para a pessoa entender mesmo, ó. Quanto ao ser humano, somente o espírito que está nele é que conhece tudo a respeito dele. Amém? Nós somos mais espírito do que carne. Amém? Nós não somos um corpo de carne que tem um espírito, não. Nós somos um espírito que tem uma carne. Amém? Então ele diz aqui, quanto ao ser humano, somente o espírito que está nele é que conhece tudo a respeito dele. E quanto a Deus, somente o seu próprio espírito conhece tudo a respeito dele. Amém? Então aqui nós vemos aqui que a nossa essência está no espírito, assim como a essência de Deus é o espírito dele. Aí o 12 diz assim: não foi o espírito deste mundo que nós recebemos, mas o espírito, aí você vê aqui espírito com E maiúsculo, espírito de Deus, mas o espírito mandado por Deus para que possamos entender tudo o que Deus nos tem dado. Amém, igreja? Por isso que nós temos que buscar o Espírito Santo de Deus, para que nós possamos compreender as coisas do Espírito, as coisas de Deus.
ninguém vai entender Deus se tiver na carne. Ninguém vai entender Deus se tiver na carne. O homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito. É preciso buscar o Espírito Santo de Deus, a essência de Deus, para nós podermos entender a natureza de Deus. Amém, igreja? Vamos para os 5 aqui. Então, a grande manifestação da Trindade, como eu falei aqui no começo, né? A grande manifestação da Trindade aconteceu no batismo de Jesus. O Filho, Jesus, estava lá em forma humana, o Espírito Santo desceu como uma pomba e o Pai falou dos céus. Como nós vemos aqui em Lucas, capítulo 3, versículo 21 a 22, aqui, ó. Depois do batismo de todo aquele povo, Jesus também foi batizado. E quando Jesus estava orando, os céus se abriu e o Espírito Santo desceu na forma de uma pomba sobre ele. E do céu veio uma voz que disse: Tu és o meu filho querido e me dás muita alegria. Amém, igreja? Então, aqui nós vemos aqui manifestações de Deus, né, das 3 formas em um só momento. Em um só momento e em um só lugar. Amém? Deus se apresentando ao povo das 3 formas. De forma humana, né, como o Espírito Santo ali veio e pousou na pomba, e a voz de Deus, né, que falou dos altos céus. Amém? Quando eu leio esse versículo aqui, igreja, eu posso olhar a nossa semelhança, a semelhança que temos com Deus. Quantas vezes nós estamos dormindo e Deus pega ali o nosso espírito e nos leva em outro lugar e nos mostra, né, coisas tremendas, né? Nos mostra em sonho. Então, nós sendo semelhantes a Deus, parecidos com Deus, muitas vezes o nosso corpo está num lugar, mas, né, nós espiritualmente o Senhor nos leva, né? Às vezes a gente entende que foi uma visão que Deus deu, mas às vezes nem é visão, às vezes nossa alma foi arrebatada, assim como João foi arrebatado e viu, né, viu os céus, né? E até hoje tem pessoas que entram no estado em coma, né, em coma induzido, as almas delas são arrebatadas. Muitas vezes Deus leva ao inferno, né, para ver o sofrimento no inferno, e muitas vezes Deus permite essa pessoa nem morrer. Quando ela volta em si, ela fica para dar o testemunho, né? Então, muitas vezes o nosso corpo está num lugar, mas Deus arrebata o nosso espírito para nos revelar as coisas, os planos que Ele tem para a humanidade ou para a nossa vida. Amém? Eu já tive visões assim, sonhos tremendos, que eu tinha certeza que eu estava vivendo aquele sonho. Eu tinha certeza. Deus me mostrou ainda lá na outra casa. Deus me mostrou que eu andava, eu estava num lugar como se fosse uma empresa, uma indústria enorme, era muito enorme, né? E tudo que eu precisava, eu pedia para meu pai, só que não era o meu pai. Eu entendi que essa pessoa era o meu pai, né? Tudo que eu pedia, ele era muito ocupado, mas ele tinha uma sensibilidade que ele conseguia me dar atenção. E aí tudo, você lembra que eu te contei isso aí, né? Aí tudo que eu pedia para ele, aí ele me perguntava para que era, para você ver que Deus não sai dando assim de qualquer jeito, não. Ele perguntava para que era, aí eu falava para ele por que eu queria aquilo ali, para que era que eu queria. Aí ele pegava, assinava como se fosse um cheque, ele assinava e me entregava, né? E aí depois eu já me vi em outra parte do sonho, onde uma chuva bem fininha caía e eu andava por cima de umas caixas.
E lá eu por cima dessas caixas, com a chuva fininha caindo, né? Eu via caminhões assim, como se fosse caçamba. Caminhões chegavam nesse lugar e descarregavam assim um monte de bênção, assim, ó. Caminhão despejando um monte de bênção. E eu tinha uma alegria, sabe, que eu era tremenda a alegria que eu senti naquele sonho. Foi uma alegria assim que eu não queria acordar daquele sonho, né? E eu falei para minha esposa, né, irmão? Falei, amor, eu tava orando a Deus, pedindo a Deus, né? Eu falei, Deus, eu como marido, eu quero honrar minha esposa. Ela desempregada, eu também desempregado. Eu falei, eu me sinto impotente, né? De não estar trabalhando e não poder, né? Trazer o sustento para minha família e tal. E ele foi e me deu esse sonho. E o Senhor falou comigo, falou, meu filho, vai chegar o tempo que não vai existir nada que você vai querer dar para sua esposa e você não vai ter condição de dar. Vai chegar, e eu estou esperando, hein, igreja? Ainda não chegou não, né? Então, igreja, Deus é fiel, Ele consola, Ele fala com o seu povo da maneira que Ele quer falar, amém? Eu quero andar por cima das bênçãos ainda, viu? Quero andar por cima das bênçãos, em nome de Jesus, amém? Quantos querem aqui? Levanta a mão aí. Glória a Deus, irmão, ele já levantou 2 mãos aí, né? Glória a Deus. Então, já li esse aqui, pessoal, já, né? Então, Jesus também ordenou que os discípulos fossem batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você vê que o próprio Jesus, igreja, ele queria, o tempo todo Jesus queria ensinar para as pessoas que o Pai, o Filho e o Espírito Santo era a mesma pessoa, né? É tanto que ele deixou escrito para os discípulos, né? Ele disse para os discípulos, ordenou que os discípulos, aqui ó, Jesus também ordenou que os discípulos fossem batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Lá em Mateus capítulo 28, versículo 19, o versículo diz aqui, ó: portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa foi a ordem que Jesus deu, amém? E o resumo final é que Deus Pai, Ele é Criador, fonte de toda a vida. Deus Filho, Jesus Cristo, Ele é Redentor que veio para salvar a humanidade. E Deus Espírito Santo, Ele é Consolador que habita em nós e nos guia. Amém, igreja? Então, Deus se apresenta dessas 3 formas. Primeiro, para poder concluir o plano de salvação e para também se relacionar conosco. Amém, igreja? Então vamos ficar de pé, vamos orar, vamos agradecer a Deus. Glórias a Deus. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui na Tua presença, Pai, para Te agradecer por esta palavra tão poderosa, Pai. E nós queremos aqui, Pai, pedir ao Senhor que o Senhor se apresente, Pai, se apresente para nós da maneira que o Senhor quiser se apresentar, Senhor. Nós não queremos, Pai, apenas não queremos que o Senhor fale conosco apenas através da palavra, mas nós queremos Te ouvir, Pai, de várias maneiras. Queremos ter experiência, Pai, sobrenaturais com o Senhor, Pai. Não queremos viver, meu Pai, apenas na dimensão carnal, Pai. Queremos viver também na dimensão espiritual. Queremos viver, Senhor, na dimensão do Espírito. A Tua palavra diz que nós, aleluia, que nós devíamos andar em Espírito, Pai. E nós não queremos, Pai, andar nessa dimensão terrena, carnal, onde a tristeza muitas vezes nos derruba, onde a ira, a angústia
os prazeres desse mundo, Pai, os desejos desse mundo, coisas que desejamos e não temos, Pai. E muitas vezes, por viver nessa dimensão, Pai, carnal, nos encontramos afastados do Senhor, longe do Senhor e fracos, Pai. Mas nós pedimos ao Senhor, Pai, nesta noite, que nós aprendemos aqui a consciência, Pai, de que o Senhor se apresenta de várias maneiras, Pai, para nós. Aleluia, como Pai, como Filho, como Espírito Santo. Nós queremos ser teus filhos, Pai. Aleluia. Queremos ser adotados como teus filhos. Queremos que o teu Espírito Santo habite em nós, Pai, em nosso coração, Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Queremos aceitar a tua palavra, Pai, que se fez carne, Pai, aleluia, habitou no meio de nós e morreu, entregou sua vida pelos nossos pecados, Pai, e através do teu Filho Jesus, nós temos a nossa salvação, Senhor. Que se cumpra, Pai, o plano de salvação do Senhor em nossas vidas, Pai. Na minha vida, na vida da minha esposa, na vida do Sérgio, na vida da Neide, na vida do Miguel, das nossas famílias, esposos, esposas, filhos, Pai. Aleluia, glórias a Deus, na vida da Karina, na vida do seu esposo, dos seus filhos. Que o plano de salvação do Senhor se cumpra, mas que nós possamos entender e aceitar o Senhor como o Senhor é, Pai. Não queremos viver na ignorância, Pai. Não queremos viver na ignorância, não queremos ser teimosos. Não queremos, aleluia, negar o teu nome, Pai. Queremos temer a ti e obedecer, ó Pai. Por isso eu te peço, Pai, faz uma obra por completo na nossa casa, na nossa família, na nossa vida e na nossa parentela, Senhor. Faz a obra por completo e nos abençoa nesta noite. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Glórias a Deus. Na quarta-feira, pastora Camila, quarta da bênção online às 19 horas pelo canal do YouTube. Os irmãos não percam. E no domingo estaremos aqui com o culto da família presencial e online às 19 horas. Amém? Vamos orar, vamos agradecer a Deus e dar a bênção apostólica. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Pai, por este culto. Muito obrigado por esta palavra. Muito obrigado, Senhor, pela presença de todos que se fizeram presente aqui no presencial, de todos que estiveram presente online, de todos esses que estão ouvindo agora a gravação, Pai, que nos ouviram agora esta gravação, que todos sejam alcançados, que todos sejam abençoados e que o Senhor possa, aleluia, nos levar em paz para as nossas casas, Pai. Guarda nossa casa, nossa vida, nossos filhos, tudo que leva o nosso nome, Pai. Guarda, protege, livra-nos de todo mal, Pai. Livra-nos, aleluia, do terror noturno, livra-nos de assalto ao meio-dia, livra-nos dos espíritos, Pai, que, aleluia, que tenta nos derrubar, que tenta nos oprimir, ó Pai, durante o dia. Livra-nos de todo mal, Pai. Livra, Senhor, aleluia, os nossos filhos de cair no buraco, de cair na tentação, Pai. Cuida deles, Pai. Olha para eles, Pai, no momento em que estivermos longe do nosso alcance, dos nossos olhos, que o Senhor possa olhar para eles e guardar e proteger, Senhor. Dá-nos uma semana de paz, dá-nos uma semana abençoada, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Leva-nos em paz para as nossas casas, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Todos estendam as suas mãos, receba a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com todos nós, desde agora e para sempre. Que todos digam amém. Glória a Deus, graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Termina aqui o nosso culto. Obrigado por estar conosco. Obrigado pela sua audiência. Fique ligado em nossas programações. Inscreva-se no canal do YouTube Igreja Nova Aliança com Cristo. Deixe o seu like e ouça nossa rádio 24 horas. Link na descrição. Tenha uma ótima semana e que Deus abençoe.